Oiê, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um episódio do podcast Beleza por Inteiro. E hoje eu estou aqui com uma convidada maravilhosa. Gente, ela vai trazer um tema que eu acho super pertinente e muitas vezes a gente deixa isso passar. A gente não dá tanta importância, a gente pensa numa parte e esquece a outra. E aí vocês vão entender do que eu tô falando. Hoje eu tô aqui com uma profissional que é fisioterapeuta, com mais de 10 anos de formação, professora, mestre, dá aula, ela é incrível, gente. Tem um consultório maravilhoso, atende pertinho de mim e uma experiência incrível. Hoje eu vou conversar com a Mari Vazolé, fisioterapeuta. Bem-vinda, Mari. Obrigada, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Mari, você é especialista em pós-cirúrgico. Isso. Eu sou formada há 12 anos pela Universidade de Vila Velha, sou formada em fisioterapia e há 5 anos eu trabalho só com a parte de pós-cirúrgico, de cirurgia plástica e pós-parto e também cirurgia reparadora. Perfeito. Gente, eu atendo aqui pertinho da Mari e a gente está sempre conversando sobre pós-cirúrgico, o quanto a mulher se preocupa com a escolha do cirurgião e deixa de lado a escolha do fisioterapeuta que vai fazer esse pós-cirúrgico, que é um profissional que é chave para o resultado da cirurgia. E conversando com a Mari, eu falei, não, vamos conversar sobre isso num podcast, num episódio, para vocês entenderem direitinho como que funciona, nada melhor do que ela, né, que tem toda essa vasta experiência na área. E aí eu vou começar, Mari, te perguntando o que exatamente é o papel do fisioterapeuta no pós-cirúrgico de plástica? Então, Luana, eu falo assim, eu sempre tento trazer através das minhas redes sociais essa conscientização para o paciente. Porque às vezes o paciente se prepara muito para a cirurgia, escolhe um melhor médico, né? Se preocupa se um hospital tem UTI e tudo. E aí não se preocupa com o pós-operatório. Então, o pós-operatório, a gente fala que ele é 50% do resultado da cirurgia. Então, a gente tem que saber muito bem o profissional que a gente escolhe, se ele sabe lidar, né, com alguma intercorrência. Hoje em dia, a gente já tem cirurgias que usam tecnologia, então é um pós-operatório diferente, a gente tem que saber lidar. Então, a fisioterapia hoje, diferente de outros profissionais que também trabalham com pós e não são fisioterapeutas, o que acontece? A fisioterapia a gente reabilita. Então, a gente devolve função. Porque hoje em dia a gente entende que a cirurgia plástica ela não é só estética, ela também é funcional. Então, não adianta nada eu ter um corpo magro, mas um corpo que não aguenta fazer uma rotação, que não aguenta baixar para pegar alguma coisa no chão. Então, dentro da fisioterapia, a gente trabalha algumas técnicas que são específicas da fisioterapia para a gente devolver uma função para esse paciente. Então, a gente reabilita o paciente como um todo. Então, a gente trabalha a parte respiratória, a gente trabalha a parte de mobilidade, né? Então, é um trabalho bem completo. E assim, graças a Deus, hoje os médicos já estão muito conscientizados disso. Então, hoje, eles já indicam o profissional fisioterapeuta para o tratamento do pós-operatório. Eu gosto muito dessa prática de... Não é só uma indicação, mas uma beleza multidisciplinar. Sim. Onde o cirurgião entende o fisioterapeuta, onde o fisioterapeuta entende a parte do esteticista, ou do biomédico esteta, assim como o médico também entende essas outras partes. Porque quando a gente trabalha de forma multidisciplinar, o ganho é para o paciente. Com certeza, né? Com certeza. O paciente sai ganhando, porque tem um resultado muito melhor. Eu gosto até de colocar nessa questão de estética, eu gosto de colocar a parte de psicologia. Para a gente entender um pouquinho até quanto aquela paciente está fazendo aquilo por um bem-estar, ou ela está tentando fazer uma compensação de alguma coisa. Então, eu falo que uma equipe multidisciplinar é muito legal para essa questão do paciente. Foi até o que a gente estava comentando esses dias, né? Hoje eu atendo para alguns médicos e alguns deles têm psicólogos na equipe, porque às vezes o paciente ele está buscando uma coisa que não é o que a cirurgia vai conseguir entregar para ele. E a expectativa e então, a gente né? precisa trabalhar isso com o paciente. Então, é uma prática que eu tenho também de fazer uma consulta pré-operatória com todos os meus pacientes, para a gente realmente fazer com que o paciente entenda até onde dá para ir a cirurgia dele,
para ele não ficar frustrado. Então, às vezes o paciente opera, né? Na grande maioria, a paciente vai para o centro cirúrgico e ela acha que ela vai sair de lá pronta. E a primeira semana é um caos, assim. Então, aí você chega para atender o paciente na primeira semana, ela tá super mal-humorada, frustrada, arrependida, e é normal. Só que a gente precisa fazer com que o paciente entenda isso antes dele passar pela cirurgia. Porque senão o que era para ser um sonho se torna um pesadelo. E é aquela primeira semana do edema. Tudo. Dor, constipação, tá mal-humorada, não dorme direito, a coluna dói, precisa de ajuda de todo mundo para fazer tudo. Então, assim, a gente precisa alinhar isso com o paciente para que ele vá para casa sabendo disso. Aqui no consultório também eu tenho essa questão de expectativa e realidade, porque o pessoal sempre vem com uma fotinha de alguém na internet e fala, ó, eu quero esse nariz, essa boca, essa olheira, eu quero essa pele. E eu falo, gente, aí tem um filtro, Sim. Aí tem uma questão de idade. Eu trabalho geralmente com mulheres 35 mais, então a pele já não tem a mesma textura, a pele já não tem a mesma questão da flacidez, né? Depois dos 35 a gente sabe que a flacidez é algo que pega, é muito importante trabalhar isso. Então, trabalhar a expectativa e a realidade é muito... É uma coisa até que eu falo com as pacientes, porque às vezes elas falam assim, eu vou operar com o doutor fulano de tal, porque minha amiga operou com ele e ficou ótimo. Aí eu falo, olha, a gente tem que levar em conta o biotipo, a idade, né? Porque às vezes sua amiga já era mais magra. Então o resultado, por mais que você faça o mesmo procedimento, nunca é igual. Então tem hábitos de vida, tem questão alimentar, tem tudo. Então isso é muito importante. Porque às vezes o paciente acha que ele vai deitar lá na mesa de cirurgia e vai sair magro de qualquer jeito. Então, às vezes, não é assim. Então, a gente precisa alinhar isso com o paciente. É muito importante. Os padrões da internet também judia, né? Muito. Eu falo que Virgínia Fonseca... Acabou com a gente, não acabou? Sim, com certeza. Todo mundo quer a barriga dela. E eu falo, gente, essa mulher, ela teve neném e ela já levanta com uma LED pronta. Como é que pode a pessoa amamentando com a barriga tanquinha daquele jeito? É isso aí. E as mulheres, elas ficam enlouquecidas de como elas não conseguem. E assim, elas chegam pro médico querendo isso. Então, assim, elas não entendem que a cirurgia plástica, a medicina também vai até um ponto. Chega um ponto ali que não dá mais. Então, assim... Eu falo com elas aqui no consultório também. Eu falo, gente, primeiro, a estética é a cereja do bolo. Então, é quando tá tudo correndo, fluindo maravilhosamente na sua vida, a gente entra com a estética e dá aquele reparo. E eu falo, e a estética, ela é limitada. Tem um ponto que a estética não vai. Você vai precisar recorrer a um cirurgião plástico. E mesmo num cirurgião, ele também vai ser limitado. Sim. Vai chegar um ponto que ele não vai poder passar. Hoje mesmo eu atendi uma paciente e ela falou assim pra mim, Luana, a Virgínia, eu trouxe até a Virgínia porque foi o nome que tá muito fresco aqui na minha cabeça. Ela falou, olha, a Virgínia, ela operou em janeiro. Ela sabia o cronograma da Virgínia. Ela falou assim, a Virgínia operou em janeiro. Em fevereiro, ela estava no carnaval, mas ela estava muito magra. As pernas dela estavam muito magras. Em março, ela começou a treinar. Em abril, ela tá com uma perna que é invejável. Ou seja, em um mês, a mulher tá com uma perna que eu queria ter pra mim. E aí eu falei, olha, Virgínia tem 6 babás. É uma realidade completamente diferente. 2 pra cada filho. Eu falei, não tem cortisol, não tem oscilação hormonal. Nada. Não tem que superar nada. Eu falei, Virgínia, ela tem uma pessoa que cozinha. Então, ela come no horário certo, ela come o que ela precisa comer, ela bate todas as metas. Falei, ela tem um personal. Eu falei, cara, eu vejo sua rotina pelo Instagram. Você treina 30 minutos porque você vai para a escola, então você tem que treinar antes de você ir dar aula. Você trabalha o dia inteiro. Eu falei, com certeza sua dieta não tá equilibrada. Ela deu uma risadinha, balançou a cabeça. Eu falei, tá vendo? Eu falei, você tem 3 filhos, tá vivendo um processo de luto porque ela viveu uma perda. Eu falei, cara, não se compara. As pessoas, elas não colocam na balança a realidade, né? E assim, trazendo a questão da Virgínia, a Virgínia, assim... se ela precisar de uma pessoa para fazer drenagem de manhã, uma de tarde, uma de noite, ela vai ter como ter. Então, às vezes, o paciente não traz isso para a realidade dele, né? Então, assim, ele quer o padrão da Virgínia, mas ele não quer dispor de pagar, vamos dizer assim, a mesma coisa. E eu falo, a Virgínia é não, a gente está falando muito dela, mas os outros casos. Ela trabalha com o corpo, ela tem que investir no corpo dela, né? Ela trabalha com uma imagem. É isso aí. É diferente da gente.
né? Tudo bem, a gente tem uma imagem a zelar, mas é completamente diferente. Não é o nosso produto principal. Sim. É o produto dela. O corpo, o rosto dela é o produto dela. Né? Diferente da gente, que a gente oferece outras coisas. Então eu falo, não se compara, porque não vai atingir. E aí, você acha que tem algum tipo de procedimento cirúrgico que você acha que requer mais atenção, ou você acha que todos têm que ter Então, Luana, hoje em dia eu acho assim que é aquilo que a gente estava falando, né? Eu acho que é muito importante o paciente ele ir para a cirurgia, seja ela qual for, sabendo, né? Os prós e os contras, o que vai acontecer e tudo. Esses dias eu até estava conversando com uma aluna minha, que ela pegou um caso, ela nunca tinha atendido um pós-operatório assim. E ela pegou um caso de uma paciente que veio da Inglaterra, operou em Minas Gerais e veio ficar em Piúma. Então, a mulher fez né? E aí, ela foi para Minas Gerais operar com o intuito de ficar 15 dias e voltar. Ela teve várias complicações, deiscência, né? Abriu vários pontos, assim. Mas abriu muito, né? Ficou um buraco mesmo. Necrose de pele, tudo. E aí, ela voltou para Piúma. E aí, assim, a gente precisa conscientizar o paciente também, que uma coisa ou outra pode dar errado, e aí ele vai precisar de algum recurso, né? E vai precisar pagar um pouco mais, vai precisar investir nesse recurso. Então, essa paciente não estava preparada para nada disso. Então, ela voltou para casa um mês depois, ela ficou em Minas um mês, estendeu mais 15 dias, mas voltou aqui para Piúma. Então, assim, a gente sabe que é uma cidade menor, né? Ela precisaria fazer uma hiperbárica, a hiperbárica a gente só tem na Serra, então o deslocamento não vai rolar. E aí eu tava conversando com a minha aluna sobre isso. Eu falei, olha, ela precisa de alguns cuidados específicos, porque senão a gente tem ali, ela tá com uma deiscência na mama, uma na barriga e uma na perna. Então, assim, só ficar trocando curativo vai cicatrizar quando? Daqui a 5, 6 meses? É porta de entrada para uma infecção? Então, a gente precisa de alguns recursos específicos. Então, eu falo que, assim, o paciente que vai se submeter a uma cirurgia, seja ela mínima que for, uma blefaroplastia, lipo de papada, que a gente tá pegando muito, que com muita intercorrência. Lipo de papada é uma coisa que tá dando, assim, fibrose, necrose, muito. Então, assim, é uma cirurgia mínima que um dentista faz no consultório. Então, o paciente precisa entender que toda cirurgia tem um risco e ele precisa estar preparado para o tratamento, caso ocorra algum risco. A gente tem a questão que a pessoa só pensa no que vai dar tudo certo, né? E, obviamente, que a gente nunca vai pensar em fazer uma cirurgia falando assim, não, mas se der, mas a gente precisa pensar nisso. Precisa. Né? Porque a cirurgia, ela tem a intercorrência, desde intercorrência leve, como a intercorrência, gente, até morrer. Porque é uma coisa que a gente não espera, mas que infelizmente pode acontecer. E eu falo que nos procedimentos estéticos, mesmo minimamente invasivos, a gente tem o mesmo risco. Obviamente que a gente estuda, a gente se prepara assim, como cirurgião, para tentar trazer o menor risco possível de chegar em um problema grande, né? Hoje na estética a gente está tendo muita questão de morte mesmo, de necrose, tá evoluindo para um lugar que eu acho que se nenhum conselho entrar e falar assim, não, vamos fiscalizar isso de perto, a gente vai chegar num nível de que vai... Banalizou um pouco, né? E aí eu mesmo que lido com muito pós-operatório, a gente vê, assim, cirurgias, procedimentos que eram para ser procedimentos simples, tendo intercorrências que você fala assim, meu Deus, né? A gente percebe que o profissional ali faltou um pouquinho de estudo, um pouquinho de cuidado. Hoje a questão do ganhar, né, tá mais importante do que qualquer outra coisa. E aí a minha próxima pergunta é justamente sobre isso. Para você, qual a diferença entre um pós-operatório comum e um pós-operatório humanizado? Que eu acho que você faz muito isso, Mari. Eu percebo muito isso no seu trabalho. Desde quando eu decidi que eu iria trabalhar com pós-operatório, eu me propus a não entregar qualquer coisa para o meu paciente. Então, eu acho que vai desde a minha simples consulta pré-operatória, que é uma coisa que eu vejo que alguns profissionais não fazem. Por exemplo, às vezes a paciente entra em contato pelo telefone e aí o profissional fala assim, não, tá certo, você opera dia 10, dia 11 eu vou lá e te atendo. E fica por isso mesmo. Então, não, eu gosto de trazer o paciente para o meu consultório, conversar, explicar como é a minha metodologia de trabalho. Porque, assim, hoje, dentro da fisioterapia, a gente trabalha
um todo com esse paciente. Então, eu explico para o paciente, olha, eu não vou na sua casa ou você não vai vir ao consultório para eu te fazer uma drenagem todo dia. Olha, a drenagem, o que que ela é? Ela é uma técnica ótima para a gente trabalhar o inchaço, te desinchar, ok. Mas você acabou de passar por um procedimento cirúrgico. Então, é muito além do que só um inchaço. Então, né, a gente teve ali rompimento de algumas fibras, de alguns linfonodos. Então, a gente precisa trabalhar várias outras coisas. Então, a gente trabalha hoje uma técnica que a gente chama de manipulação tecidual, que é para literalmente reorganizar o tecido que foi lesionado durante a cirurgia. Então, eu explico para minha paciente desde a minha consulta pré-operatória. Não adianta eu te atender todo dia e só te drenar, porque hoje eu te dreno, amanhã você está inchada, amanhã eu te dreno, outro dia você está inchado, e é um ciclo vicioso. Então, o que é que eu faço? Eu gero um estímulo para o seu corpo entender que ele precisa tratar. Então, o corpo da gente é muito inteligente. Então, hoje em dia, né, o pós-operatório, ele já perdeu aquela questão de ser 40 sessões, 30 sessões, aquelas massagens fortes que levavam o nome de drenagem, mas que a gente sabe que não é drenagem, porque drenagem é uma coisa superficial. Então, hoje eu explico isso para minha paciente. Olha, eu vou fazer uma manipulação tecidual em você, eu vou reorganizar esse tecido, vou drenar quando tiver necessidade. A gente vai trabalhar com a parte de exercício para você ter mobilidade, independência, né? Conseguir escovar um dente sozinha, comer sozinha, não precisar de ajuda. Devolver essa independência que o paciente tanto quer, é claro, né? Respeitando o tempo de reabilitação, respeitando o procedimento que ele fez. Hoje em dia, a gente já tem dentro da cirurgia plástica as técnicas de recuperação rápida, principalmente de mama, né? Então, hoje, com 24 horas, o paciente que fez técnica de R24R, por exemplo, tá levantando o braço acima da cabeça. Era uma coisa que antigamente, eu coloquei prótese há 12 anos atrás, sei lá, eu levei 30 dias, 40 dias. 15 dias sem poder assim, você não podia fazer nada. Então, assim, hoje as coisas mudaram muito. Então, eu acho que trazer o paciente para a sua realidade, ele entender o que você quer passar para ele nesse processo, é muito importante. Então, eu acho que esse primeiro contato com o paciente, desde o pré-cirúrgico, é muito importante. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar, a Mari dá aula, né? E a gente conversando sobre mercado de trabalho, formação. Hoje nós temos tecnologia, gente, maravilhosas. A estética avançou, a cirurgia plástica avançou, questão de tratamento, de técnica, a própria tecnologia associada melhorou muito, né? Antes a gente fazia uma lipoaspiração super agressiva. Hoje a gente já tem técnica que a cânula vibra. É isso aí. O profissional não precisa fazer movimentos, né? Então, e aí eu percebo o quanto a gente avançou nesse ponto, mas o quanto às vezes a gente está regredindo enquanto profissional. Sim. Porque parece que os profissionais hoje não querem mais dedicar tempo em estudar, em se profissionalizar, em avançar essas técnicas, né? Então, às vezes a gente fica preso em uma técnica muito boa com profissionais, às vezes, Sim. deficientes nesse sentido. E aí eu falo que esse atendimento humanizado é muito importante. Sim. Gente, parece coisa de internet, assim, agora tudo é humanizado. Sim, porque quando a gente lida com um ser humano, cada ser humano é uma pessoa diferente. Para cada cirurgia é um pós, é uma cirurgia diferente. Então, a gente tem que sentar com o paciente e falar, olha, isso daqui que pode acontecer. Pode acontecer essa coisa ruim, porque o paciente ele tem que estar ciente. Porque é muito triste, às vezes eu converso com minhas pacientes aqui e eu falo, olha, é um simples botox, mas a gente pode ter uma queda uma ptose de pálpebra, a gente pode ter um edema, desde o simples até o mais complexo. Eu sempre explico. E eu podia falar, não, é só um botoxinho, super tranquilo, você vai sair daqui maravilhosa, não tem problema nenhum. Mas não é a verdade. E quando acontece, elas voltam e falam assim, Luana, mas você falou que isso podia acontecer. E elas voltam na confiança. Porque elas já sabem que aquilo poderia acontecer. E aí, por isso que eu falo, para que esconder, enganar, se pode acontecer? Vamos falar a verdade? Porque o paciente, ele ganha confiança em você, ele fala, ela me contou a verdade. Ela falou que isso daqui podia acontecer. Ele volta, ele indica. É isso aí. Né? E aí eu falo, não adianta mentir, o paciente, ele vai saber. E aí, uma pergunta.
Quanto à recuperação, o que é que você acha que mais influencia no resultado final da cirurgia? Eu acho assim, que é o paciente seguir o que a gente orienta mesmo. Porque eu sempre costumo falar que eu sempre faço essa comparação de 10, 15 anos atrás com hoje. Então, antigamente, você tinha que ficar deitado, não podia se mexer, parecia que você estava, né? E aí, hoje em dia, não. A gente orienta o paciente, olha, você vai caminhar dentro de casa a cada 1 hora e meia, você vai fazer exercício respiratório, a sua alimentação tem que ser uma alimentação adequada, a ingestão de líquido, que a gente fala que é super importante, e com a fisioterapia, os exercícios que a gente passa para o paciente. Então, assim, ele reabilita mais rápido e com mais independência, que é o mais importante hoje em dia, né? Então, assim, não adianta nada eu ter um paciente esteticamente bonito, com uma barriga chapada, magrinho, mas que não consegue abaixar para pegar um objeto no chão, ou que não consegue estender o braço porque não trabalhou essa mobilidade e ficou cheio de aderência. Então, a gente tenta fazer com que o paciente entenda isso também. E assim, graças a Deus, hoje a grande maioria dos médicos também já tem esse entendimento e entendem a importância da reabilitação com a fisioterapia. Isso é bacana, a gente falando aqui sobre evolução, né? É muito real isso. As cirurgias antigamente era, vai lá, faz uma drenagem, volta para casa quietinha. Não lava cabelo. É isso aí. Eu lembro que as mulheres falavam, não, eu tenho que me programar para ir lavar o cabelo no salão, porque eu não posso ainda mexer. E hoje não, hoje como você explica, você trabalha a função como um todo. Sim. Quantas pacientes chegam, às vezes, aqui no consultório, eu atendi muitas pacientes ao longo, assim, da minha vida, com essa questão da fibrose. Elas chegavam lá na clínica, falavam, quero fazer um tratamento para gordura localizada, e a gente colocava a mão, via aquela fibrose. Nossa, essa fibrose, devido ao quê? Fiz uma cirurgia. E antes elas consideravam isso como normal. Era um resultado esperado da cirurgia. Era um resultado esperado. Elas falavam, não, é porque eu fiz cirurgia plástica, mas, graças a Deus, a minha nem ficou muito. Porque eu tive uma amiga, sabe, era uma coisa normal. E hoje, quando a gente olha esse trabalho, né, o pós agora, como é rico em informação, em técnica, em resultado, como a paciente ela tem um pós muito mais bonito, né? Eu tive uma amiga que ela operou há uns 5, 6 anos atrás, assim, uns 6 anos atrás. E aí ela fez um pós-operatório e ela falou assim, Mariana, quando eu ficava desesperada, porque assim, eu chorava de dor. E aí, a gente conversando, eu tentei explicar pra ela. Eu falei assim, pensa, você passa por um procedimento cirúrgico, você causa um trauma ali, né? Tudo machucado por dentro. Aí você vai fazer uma coisa que é pra te melhorar. A pessoa vai e faz força a ponto de você chorar. Então, você tá causando mais trauma ali. Então, o que acontece? Formação de fibrose mesmo, mais edema, né? Porque o corpo da gente, ele vai responder. Então, não tem jeito. Então, é isso que eu tento trazer para as minhas pacientes, entender que elas entendam que não é quantidade. Mas só 10 atendimentos, só 8 atendimentos? Sim. Mas é a qualidade do que está sendo feito. E o corpo da gente é muito, muito inteligente, né? Então, a gente gera um estímulo e o seu corpo vai tratar. Então, assim, eu pego muita paciente hoje de fibrose tardia, que operaram há muitos anos atrás. E aí tem aquela fibrose, né? Às vezes com limitação de movimento e tudo. Dá muito mais trabalho pra gente tratar. É muito mais difícil da gente tratar. Mas eu falo, olha, vamos tentar. O pouco que a gente conseguir melhorar. Hoje a gente tem algumas outras técnicas, né? A gente tem o taping também, que tá aí pra ajudar muito. E a gente tem algumas aplicações específicas dele que ajudam muito na fibrose também. Então, assim, tudo que a gente pode fazer de recurso pra melhorar, a gente tenta entregar pro paciente. Eu já peguei alguns resultados também de fibrose tardia. Eu tive uma paciente alguns anos atrás, ela foi operar mama, e aí o médico, que era amigo do esposo, decidiu presenteá-la com abdominoplastia. E ele falou, não, olha, eu vou fazer, mas sua esposa está anestesiada, você autoriza? E aí ele falou, não, autoriza isso, vamos. E ela não tinha indicação para abdominoplastia. Ele esticou muito. Tanto que o umbigo ficou desproporcional, a simetria ficou desproporcional, né? Ali a parte superior ficou muito desproporcional. E ela passou quase 30 dias andando muito curvada,
porque ela não tinha pele. Então ele puxou muito e ela não tinha mobilidade. Então a gente entrou com radiofrequência para poder trazer esse estímulo de colágeno, elastina, para ela aí, vamos dizer, começar a soltar e ela começar a se posicionar. Mas mesmo assim, após todo o tratamento, a gente continuou fazendo tardio, ela ficou com muita fibrose, ela ficou com a questão da mobilidade, a questão da simetria, umbigo, mama, umbigo. E assim, hoje ela não gosta de mostrar o corpo, ela não usa um biquíni, ela tem essa... E era uma coisa que era para ser uma realização de um sonho, foi frustrante, né? Eu sempre falo isso com os pacientes, essa questão de andar curvada é muito importante na abdominoplastia, mas é uma coisa que com 10 dias, 15 no máximo, o paciente já está totalmente de pé. Porque eu falo que é a fase de cicatrização. Então, se o paciente ele anda só curvado 30 dias, ele cicatriza encurtado. E aí, pra gente distender isso de novo, é muito difícil. Então, é isso que eu tento, né, trazer e explicar para os pacientes sempre. É legal. E aí, eu volto de novo na questão do multidisciplinar. Precisa estar juntinho, né? E aí, você já explicou um pouquinho sobre isso, mas vamos ser enfáticas. Você acha que as pessoas estão preparadas emocionalmente para o pós? Não. Isso é uma realidade mesmo que eu vejo, assim. E aí eu falei assim, gente, eu acho até interessante, às vezes ter uma parceria com uma psicóloga e tudo, porque eu vejo que muitas pacientes, elas buscam a cirurgia plástica não por uma questão só de melhorar o meu corpo. Elas querem um resultado que até hoje elas não conseguiram. Então, às vezes, elas querem emagrecer com a cirurgia. E é o que eu falo para as minhas pacientes. Eu falo, olha, a cirurgia, ela não te emagrece. Ela dá um contorno mais bonito. Ela deixa o seu corpo mais harmônico. Então, assim, eu fui no médico, ele pediu para eu emagrecer 5 quilos para operar. Nossa, mas eu vou emagrecer para quê se eu já vou operar? Então, assim, faça o que ele está pedindo. Porque você com 5 quilos a menos, o trabalho dele vai ser muito mais bem feito, sabe? O seu resultado vai ser muito mais legal. Então, às vezes, o paciente não entende isso. E a questão de alinhar a expectativa com a realidade, é o que a gente sempre fala, né? Às vezes, o paciente sai da mesa de cirurgia e tá lá, vomita a noite inteira, cheio de dor, tem que andar curvado, e às vezes ele não está psicologicamente preparado para aquilo. Então, assim, é muito importante alinhar isso, porque é uma questão, assim, bem delicada mesmo. Principalmente nos primeiros 7 a 10 dias, o paciente fica bem debilitado. E mulher, né, a gente tem muita questão hormonal. Isso. Gente, porque olha, o hormônio feminino, ele é cruel. Sabe que ele é cruel, é uma coisa que leva a gente do alto da montanha ao vale em questão de dias, de horas. Às vezes você acorda bem, vai dormir, às vezes você dorme ruim e acorda Eu tive até uma paciente que foi até engraçada, ela foi uma paciente bem recente. E aí ela viu as amigas dela operando e todo mundo muito bem e tudo. E aí ela operou, fez uma abdominoplastia com uma mastopexia. E aí toda vez que ela chegava aqui no consultório, eu falava, e aí, como tá? Ela, tô péssima. Aí chegava outro dia, tô péssima. Aí teve um dia que ela chegou, ela falou, nossa, tô maravilhosa. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí ela, fui no médico, ele falou que tá tudo bem. Eu falei, mas eu tava te falando isso todo dia. Aí ela, mas sabe quando você precisa ouvir do médico que tá tudo bem? Aí eu falei, então a questão era só ele te falar que tava tudo bem. Ela falou, não sei. Tô ótima hoje. Aí ela já tava andando melhor e tudo. Eu falei, gente, como... Tá num período hormonal ali, pré-menstrual. Eu falei, que loucura, né? De uma hora pra outra, tô ótima. Mas eu falo, gente, cabeça de mulher, a gente não entende, adianta, né? E não adianta a gente querer... eu falo que a nossa militância é até certo ponto. Nós somos diferentes. Sim. Não adianta a gente querer brigar e contra essa coisa, porque é fisiológico e a gente não consegue mudar a fisiologia. A gente vai ter os períodos da gente que a gente tá mais down, os períodos que a gente tá no topo, assim, você fala assim, nossa, se eu tiver que hoje girar a terra com a mão, eu giro. Isso aí. Sabe? Se eu tiver que mudar esse mundo de cabeça para baixo, carregar ele aqui nos ombros, e tem dia que você fala, meu Deus, eu não queria nem levantar hoje, quanto mais fazer qualquer coisa. E é nosso, gente, a gente só precisa respeitar esse lugarzinho nosso. E a gente também já falou um pouquinho sobre isso, mas existe uma romantização das cirurgias plásticas nas redes sociais, né? Sim. Porque eu vejo... Esses dias eu achei até meio que na contramão, uma moça postou
o resultado dela. Uhum. Aí ela começou o vídeo, o que ninguém te conta sobre cirurgia plástica, eu vou te contar. E aí eu olhei o resultado e eu falei, meu Deus, o que é que essa mulher vai vir contar? Porque o resultado dela não estava bom. Ela estava com a barriga totalmente cheia de fibrose, ela ficou quadrada, a mama dela estava uma maior que a outra e era visível. E aí ela falou, começa com a escolha do médico, mas o pós, e eu falei, nossa, que maravilhoso. Legal, porque... O pós conta muito. E aí ela foi explicando sobre o pós, e eu falo que geralmente é a exceção, né? Porque a regra, todo mundo vem falar em como ficou maravilhoso. As pessoas hoje falam muito de preço. Muito. Quanto ficou minha cirurgia com... Quanto custou fazer... E aí o pessoal tá sempre falando de preço e eu acho que eles esquecem esses detalhezinhos. Né? Assim, essa conscientização do pós ser tão essencial quanto a escolha de um bom pós-operatório ser tão essencial quanto a escolha do médico é fundamental. E aí você tocou numa parte que é questão de preço. Eu passo muito por isso, assim, porque a gente tem um grau de entendimento, de estudo, né? A gente sai da faculdade, faz algumas especializações. E, assim, hoje, tudo que eu carrego de bagagem relacionada a pós-operatório foram cursos que eu fiz à parte. Então, a gente... você que é da área, né? Da parte da estética, você sabe que hoje... um curso de capacitação pra gente não é barato. Então, assim, querendo ou não, você tem que embutir isso no tratamento do seu paciente, até porque é o que você vai entregar para ele de resultado. Então, hoje eu falo com os meus pacientes, olha, o meu valor é baseado no que eu te entrego e eu sei o que eu vou te entregar. Então, às vezes, eu falo, o paciente escolhe o melhor médico. Hoje a gente tem cirurgias aí na faixa de R$100 mil. E tá tudo bem, as pessoas estão fazendo. E aí, na hora de pagar um pós-operatório, elas querem escolher o mais barato. Ou então eu vou fazer com fulana, porque fulana são 40 sessões por esse preço. Você são 10 sessões. Mas fulana tem a base do conhecimento, fulana sabe. Então, assim, eu tive um caso interessante, na época que eu estava atendendo em Vila Velha, uns 2, 3 anos atrás. E eu tive uma paciente lá que fez um orçamento comigo, não fechou, operou. E aí, uns 70 dias depois, ela me procurou para fazer uma avaliação, que ela tinha feito o tratamento com uma outra paciente, uma outra profissional, ela tinha tido uma intercorrência séria, ela teve um rompimento de uma artéria abdominal durante uma sessão de drenagem, de tanta força. E aí, ela foi às pressas para o hospital, ela estava com 14 dias, teve que abrir novamente a abdominoplastia, fazer toda a higienização, cauterizar aquela artéria. Então, assim, foi um caso muito sério. E aí, a diferença do meu preço pro preço da profissional que ela pagou era R$400. E aí, ela falou comigo, a gente... risco de morte, né? E aí, assim, não tô dizendo que comigo nunca vai acontecer, mas assim, né? Eu sei até onde eu posso ir, eu respeito o limite do meu paciente. E aí, acabou que ela pagou esse valor para profissional, fez 2 sessões, perdeu o resto, porque não quis voltar. E aí, quando ela veio para mim, ela estava assim, com muita placa de fibrose, ela estava sem mobilidade, ela estava se preparando para um concurso público, onde ela ia precisar, né, fazer algumas provas físicas. E aí, a gente trabalhou em cima disso para devolver para ela essa mobilidade. Então, assim, às vezes é aquilo, né, o barato sai caro. Então, eu acho que é importante você procurar a procedência desse profissional, pede informação, procura, né, nas redes sociais. Eu tento alimentar minha rede social com bastante resultado, com depoimento dos meus pacientes. Então, assim, eu acho que em Guarapari também a gente tem essa questão, né, por ser uma cidade pequena, a gente tem isso das pessoas indicarem. Então, procura saber mesmo se é um bom profissional, como que trabalha. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou fechar com fulano porque ela me vendeu 30 sessões. Aí de 30 vira 50. Porque com 30 não tá bom, você tem que fazer mais 10, depois mais 10. E acaba pagando mais caro. Acaba pagando mais caro. Saindo mais caro. Eu falo que tem a romantização da cirurgia, mas tem a romantização de alguns maus profissionais. Eu acho que o marketing veio para ajudar, mas tem gente que mascara a falta de profissionalismo no marketing, né? Vende aquele marketing de um profissional maravilhoso, mas na hora de entregar, não entrega aquilo que precisa. E eu falo que, obviamente, esses profissionais não duram muito tempo, né? Eles vão até a hora que... Eu sempre brinco assim,
na hora que der errado, não vai dar pouco errado, Sim. dá muito errado. Né? As pessoas elas vão esticando uma corda escondida e apoiada no marketing, que eu falo, cara, na hora que isso der errado, dá muito errado. E a gente tem tantos exemplos com a estética mesmo. Sim. Olha quantos casos de pacientes deformados, de morte, que as pessoas tinham 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. E assim, quando você vai puxar o histórico da pessoa, a pessoa nem era formada naquilo que ela vendia na internet. E eu falo, gente, a internet ela é importante, ela é uma ferramenta fundamental para nós profissionais também, mas não se baseiem em escolher um profissional por número de seguidores. Eu falo, você deve ver muito isso também, mas eu falo que existem aqueles pacientes que eles querem realmente qualidade e existem pacientes que querem preço. Então, o paciente que quer preço, realmente ele não está preocupado com o que vai ser entregue para ele. Agora, o paciente que quer qualidade, não, ele vai procurar saber, né? Ele vai se informar, ele vai pedir indicação para um médico e tudo. E você deve passar por isso também, né? Na sua área, às vezes a pessoa está procurando um botox mais barato, um preenchimento mais barato, porque quer fazer, mas não quer pagar o que é justo. Então, assim, infelizmente, a gente acaba lidando com essas situações também. E eu falo que na nossa área, Mari, popularizou muito. Muito. E a gente tem um pouco da nossa profissão prostituída, Sim. né? A internet trouxe isso também, os cursos da internet. Faça tal coisa em tanto tempo e você já pode sair atendendo. Isso. E as pessoas façam um curso de peeling de fenol na internet e aplique nos seus pacientes. E às vezes as pessoas não têm a base. Eu sei que tem cursos de botox, preenchimentos na internet que você não precisa comprovar se você é um profissional realmente capacitado para aquilo. Sim. Vejo várias pessoas que não são capacitadas fazendo botox, fazendo preenchimento. E eu sempre falo, gente, vai dar certo até dar errado. Exatamente. E quando dá errado, não dá pouco errado, dá muito errado. É uma necrose, é a perda de um lábio, de um nariz, até a morte. A moça matou o rapaz com um simples peeling. E por que ela matou ele? Porque ela não tinha um conhecimento para entender que quando a pessoa está tendo uma crise alérgica, que ela está entrando em colapso, ela não deita a pessoa está tendo um edema de glote, fechando a glote, ela falou, toma água e deita. E aí, por que ela agiu dessa forma? Porque não sabe os pós. Porque os cursos da internet ensinam como aplica. Exatamente. Mas não ensina como você lidar quando aquilo dá errado. E pode dar errado. Assim como a gente conversou no começo, uma cirurgia pode ter erro, um procedimento estético pode ter erro, uma simples massagem pós-operatória pode ter erro. Uma aluna minha estava conversando comigo esses dias que ela fez um curso de taping pela internet. E assim, o taping as pessoas acham assim, olham, acham bonitinho, acham que é só colar uma fitinha e tá tudo bem, né? E aí ela fez um curso de R$19,90 pela internet. E aí uma das nossas aulas lá na faculdade tinha um pouquinho sobre a aplicação de tape e eu fui passar para eles um pouquinho de como que era. Aí ela falou assim, Mariana, lá não falou nada disso, de tensão, de onde eu ponho tensão, onde eu não ponho direção, nada. Tipo assim, destaca o papel e cola a fita. Aí eu falei assim, pensa, né? Quando a gente tá lidando com um processo cirúrgico, por exemplo, que a gente aplica um tape, você tem que saber, você bota tensão na borda, não põe, você traciona a cicatriz, você não traciona, você aplica perto da cicatriz, não aplica. Então, você vê a qualidade da pele desse paciente, posso aplicar, não posso? Então, eu falei assim, você está pagando por isso ali. É o que a pessoa que cobrou R$19,90 pode te entregar isso. Tirou o papel e cola a fita. Agora, assim, você vai arcar com a responsabilidade se der alguma intercorrência, porque aí o seu paciente não vai querer saber onde você fez o curso. Ele vai querer saber se você sabe lidar com essa intercorrência. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vê muito. Tá? É bem complicado. E eu acho que fazer essa dinâmica de conscientização ao contrário, porque do mesmo jeito que algumas pessoas procuram preço, outras procuram valor, outras procuram viralizar. Eu falo assim, tem gente que escolhe o profissional assim, ó, fulano tem tantos mil seguidores, ele é famoso, todo mundo comenta, eu vou fazer com ele, porque quando eu fizer com ele, as pessoas vão ver que eu fiz com essa pessoa e elas vão vir me ver. Eu falo, gente, olha que loucura.
Tem muito isso, as pessoas escolhem um profissional por ele estar viralizado ou não. E elas esquecem que tá falando de, né, de corpo, de saúde. É difícil, mas assim, ontem eu tava conversando com uma amiga e eu tava bem assim desmotivada com a área. Eu falei, cara, tá muito difícil, porque é um processo que parece que você tá remando contra a maré. E eu falei, e na minha área abriu muito, tá muito aberto, muito banalizou demais. Então hoje você encontra qualquer pessoa aplicando botox e preenchimento em qualquer lugar. E por valores que eu falo, gente, como que consegue? Às vezes não é nem o preço do produto. Nem o preço do produto. E eu falei, não tem como que isso tá acontecendo? E aí eu conversando com ela, ela falou, Luana, eu acho que banalizou muito, mas eu acho que está acontecendo um movimento de pessoas que querem realmente isso como saúde, como longevidade, né, de envelhecer bem. Essas pessoas, elas estão procurando profissionais que realmente se posicionem com conhecimento. Sim. E aí quando ela falou isso, assim, me caiu uma ficha. Eu falei, realmente, eu amo o que eu faço. Eu adoro trabalhar com estética, eu amo trabalhar com pessoas. E eu falei, cara, vale a pena me posicionar mais um pouquinho, remar contra essa maré. Eu falo que tem dias que realmente é difícil, assim, né? Às vezes você escuta algumas coisas, ou você vê algumas coisas, e aí você fala assim, não é possível. Mas, assim, você tem que se manter firme, saber o seu propósito ali, né? E, assim, é difícil. A gente sabe que na nossa área é muito difícil, porque, é igual você falou, né? O mercado, ele tem profissionais que se desvalorizam muito. Às vezes, você passa um orçamento, aí o outro profissional fala, não, mas eu cubro esse orçamento e dou R$500 de desconto. Aí você fala, bom, eu não cubro, então... Não tem como. É difícil. A gente já comentou também, mas só pra gente arrematar. O que os pacientes não sabem, mas deveriam saber antes de operar? Vamos lá. Essa questão dessa primeira fase, eu acho que é muito importante, né? Questão de os primeiros 7 a 10 dias, que eu costumo falar, que você vai ter desconforto, é ruim para deitar, é ruim para levantar, você vai precisar de ajuda, né? Porque às vezes os pacientes tem muita questão de vertigem e tudo. Hoje em dia a gente já tem alguns médicos que pedem para o paciente não molhar a cicatriz nos primeiros dias, então tem a questão do banho, alguns pacientes não sabem disso, né? Não são todos os médicos, mas alguns pedem 7 dias, 10 dias sem banho, então a gente precisa saber disso. E a importância do cuidado correto, principalmente na fase inicial. Então, assim, o paciente saber que ele pode ter um seroma, que ele pode ter uma fibrose, que pode abrir um ponto. Então, assim, isso o paciente precisa estar ciente, para ele não ser pego de surpresa. Então, o que eu sempre falo com os meus pacientes, nunca opere com aquele valor contadinho, porque vai acontecer uma intercorrência, né? Então, assim, vamos supor, abriu um ponto ou deu um seroma num nível, né, de maior expansão, e aí deu uma deiscência maior, o médico pediu para você fazer uma sessão de hiperbárica. Então, aqui em Guarapari a gente não tem, é só na Serra, Vitória. E é um procedimento caro, né? Então, assim, acho que é R$400, R$500 uma sessão. Uma hora. E geralmente você precisa de fazer de 5 a 10 sessões. Então, assim, eu falo com o meu paciente, se prepare, porque às vezes você vai ter que incluir tudo, né? A gasolina, daqui para lá, o tempo de deslocamento, o valor da sessão. Então, assim, eu acho importante sempre ter um valor reserva, porque a gente precisa falar de valores, não tem como. O procedimento cirúrgico, a cirurgia plástica, não é uma coisa, assim, barata. Então, a gente precisa fazer com que o paciente tenha essa noção, né? Então, às vezes eu tenho pacientes mais humildes, né, que juntam ali aquele dinheirinho com muito custo para poder fazer. Eu sempre falo, olha, guarda um pouquinho a mais. Até para questão de farmácia, às vezes você precisa comprar uma coisa ou outra a mais que não estava, né, dentro do planejado. Isso é muito importante. Eu falo, gente, por mais que a estética ela tenha se tornado um pouco mais popular e acessível, ainda assim é caro. Porque nós somos, eu falo que a gente é o supérfluo. Exatamente. Seja uma cirurgia plástica ou um procedimento estético, é supérfluo. Não é uma coisa que você está fazendo por necessidade. Então, a questão do dinheiro conta, porque todo supérfluo é caro, né? Seja um sapato que você queira, uma roupa que você queira.
não é uma coisa... Roupa ainda é essencial, mas aí às vezes a gente escolhe por marca, né? Então não é só a roupa, é a marca. Então é o supérfluo. E o supérfluo, ele sai caro. Um dos conselhos que você deu de guardar um pouco a mais, né? Eu sempre falo, gente, é melhor guardar, ter... para um caso de uma intercorrência, a gente não opera esperando, mas pode acontecer. E se não acontecer, pensa, você pode renovar o guarda-roupa, você pode ir viajar e tirar um monte de foto para mostrar sua cirurgia plástica nova, sua boca, seu nariz. Então, assim, o dinheiro tá lá e não vai ser desperdiçado. Se você não precisar usar, maravilhoso. Mas se precisar, já tá lá, né? Então, é melhor guardar do que passar um perrengue. E eu falo que quando aparece a intercorrência... E assim, a gente que tá nesse meio, a gente tem mais noção disso, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu conheço, sei lá, 5 pessoas que operaram e ninguém nunca teve nada. Mas a gente que lida com isso, você vê muita intercorrência. É claro que a gente espera que não aconteça, mas pode acontecer. E aí, se acontecer, o que eu faço? É muito... E aí, qual dica você daria? Conselho, dica não. Profissional não dá dica, profissional dá conselho, dá informação. De como essa paciente lidar com a frustração quando o resultado demora a aparecer. Porque todo mundo opera e é o que você falou, né? Elas querem o resultado no outro dia. Isso é uma coisa que eu lido com as minhas pacientes ao longo das nossas sessões. Por quê? Se a gente for parar para pensar no contexto de resultado, o resultado mesmo são 6 meses após, o resultado final, né? Mas o que a gente fala, o que eu sempre falo com os pacientes, com 3 meses você já tem uma noção de como que você vai ficar. Com 6 meses você já tem o seu resultado. Só que o paciente, ele é imediatista, né? Então ele opera, e aí é muito engraçado que às vezes eu chego na casa da paciente... Uma semana de cirurgia, ela fala, nossa, mas meu peito tá muito estranho, eu não queria que o peito ficasse desse jeito. Eu falo, mas não vai ficar nada desse jeito, vai mudar muito essa cicatriz, a prótese vai encaixar e tudo. Então, assim, eu sempre falo isso com as pacientes, saibam esperar, por mais difícil que seja. Porque, assim, com um mês e meio... Você começa a desinchar mais, então você começa a ver as curvas se formando. Com 3 meses, você tem uma noção de como que vai ficar. E a partir dos 3 meses, quando o médico te libera, né? Volta à atividade física, uma caminhada, uma academia, é o que vai lapidar o que foi feito na cirurgia. Então, assim, com 6 meses é o resultado final, então precisa ter um pouquinho de paciência mesmo para esperar. Porque eu sempre, às vezes também elas vêm aqui no consultório e elas falam, não, mas eu já vou sair pronta. O resultado já é imediato. E eu sempre falo, gente, voltando à questão de valores, né? Eu trabalho com mulheres 35+. E eu falo, gente, quando a gente tem 35+, um procedimento só, ele não vai dar o resultado que você espera. Exatamente. Não adianta você vir aqui e falar, Luana, eu quero fazer só um botox. Porque na hora que você fizer só o botox, você vai observar no seu rosto e acaba que às vezes até destaca outras áreas que você fala, eu não tinha observado isso, mas agora aqui, como aqui tá bom, você passa o olhar para outra área que não tá tão boa assim. Então eu falo que depois dos 35, procedimento estético ele é progressivo e contínuo. Então, a questão do dinheiro conta muito, porque você vir fazer um procedimento isolado e depois não fazer mais nada, isso vai te causar frustração. Isso é uma coisa, você falou e eu lembrei, que eu sempre converso com os meus pacientes, que às vezes elas falam assim, eu vou operar só minha barriga, porque meu peito não me incomoda. Aí eu falo, olha, você já tá lá. Seu peito não te incomoda agora. Depois, quando sua barriga estiver do jeito que você sonhou, seu peito vai te incomodar. Não, Mari, não vai, que não sei o que eu falo. Olha, você vai pagar 2 cirurgias. Eu entendo que às vezes você não tem dinheiro agora, né? Mas às vezes vale a pena você esperar, juntar mais um pouquinho, e aí você paga uma diferença mínima para você fazer tudo. E aí é dito e feito. Eu tive uma paciente que ela veio, a gente conversou, ela, não, vou fazer só barriga, porque meu peito não me incomoda. Eu falei, tem certeza? Ela falou, não tem. Aí fez a barriga e tal, fizemos. Quando a gente estava na última sessão, ela falou, Mari, você acredita que no meu retorno eu vou pedir para ele marcar para fazer meu peito? Falei, eu sabia, porque assim, o seu olhar muda, né? Muda. E aí o que te incomodava muito tá resolvido, mas agora a outra parte começa a te incomodar. Isso. E aí, falando em resultado, que às vezes elas ficam muito ansiosas pela questão do resultado,
Se a pessoa ela não tem essa visão ou essa informação antes, ela fica frustrada. Sim. Porque aí ela vai falar assim, poxa, eu fiz um botox achando que eu ia ter um resultado e eu tô tendo outro resultado. E aí ela se frustra e ela acha que ela teve um resultado ruim. Uhum. Não, pro que você se propôs a fazer, você teve um bom resultado. A questão é que tem as outras áreas. Então, é bom o profissional explicar isso enquanto profissional. E quem for fazer o procedimento precisa entender que procedimentos isolados muitas vezes não traz o resultado que é Sim, esperado. com certeza. Então, eu falo, gente, alinhar a expectativa à realidade de um produto é uma coisa, porque um copo é aqui, ó, esse copo eu tenho para te vender. Tampa marrom, ele tem uma estampa, aqui você abre, coloca café dentro, tampa e bebe. Você pega. Então, é perceptível. Você pode falar assim, gostei. Ou não gostei, não vou levar esse, prefiro outro. Mas quando a gente trata de procedimento estético, procedimento cirúrgico, não tem, por mais, às vezes as pacientes chegam aqui, não, eu quero ver antes e depois. Posso te mostrar 1 milhão de antes e depois. Com você, pode acontecer diferente. Tudo o contrário, vai ser completamente diferente. Antes e depois é legal? É, porque você consegue ter um parâmetro ali do trabalho do profissional. Mas não significa que com você vai ser da mesma forma. Sim. Então, alinhar expectativa e realidade é muito importante. Coloquem isso na cabeça de vocês, porque muitas vezes nós, enquanto profissionais, a gente tem essa visão. Mas quando vocês chegam, elas chegam tão emocionadas, Sim. né? Que é difícil conversar e explicar. Às vezes elas estão muito fechadas, né? Você fica ali tentando explicar. Eu atendi uma paciente que vai operar esses dias, e aí eu tava falando com ela, olha, você faz atividade física? Não faço. Eu falei, olha, depois do procedimento é legal, você já tem em mente, né? Mas eu já vou fazer cirurgia, acho que eu não preciso, porque eu não vou engordar muito. Eu falei, olha, o resultado da sua cirurgia depende de uma manutenção, então talvez seja interessante você achar uma coisa que você goste e tudo, até para qualidade de vida mesmo, né? Mas às vezes o paciente, ele tá tão fechado naquilo ali que ele não aceita uma opinião em relação a essas questões. Eu estava conversando com uma paciente, a mesma hoje de manhã. Ela falou que ela tá um pouco incomodada com a questão do contorno corporal dela. Ela fez uma cirurgia e ela tá com um contorno corporal muito bonito. Qual é a questão dessa paciente? Ela tá entrando num período onde a nossa pele começa a ficar flácida. 35 mais, gente, eu falo que a flacidez, ela vem de um jeito, e aí depois dos 40 ela piora, e quando a gente entra na menopausa, eu não gosto nem de comentar sobre isso, que é triste. E a flacidez da pele, ela piora muito o contorno. Então, antes o que você achava que era a gordura que te incomodava na questão do desenho corporal, a flacidez vem e piora muito. E aí eu falo, olha, a estética trabalha até um ponto e a cirurgia plástica trabalha até o outro ponto. E aí tudo bem, você vai lá, faz uma cirurgia, o médico estica, fica tudo bonitinho. O envelhecimento é intrínseco. Você faz a cirurgia, mas você não para de envelhecer. Se você não começar a tratar aquela flacidez junto com a cirurgia, ali após a cirurgia, ela vai voltar. E aí, quando ela voltar, não tem mais pele para puxar. O médico já puxou a pele. E aí, o contorno corporal volta a te incomodar de novo. E aí, você fica frustrada com aquela situação de novo. Então, assim, cirurgia plástica não é milagre. Você precisa continuar os tratamentos, assim como o procedimento estético também. Melhora, mas é todo ano vocês têm que vir aqui no consultório e fazer aquela manutenção. Porque é igual carro, igual casa. Casa a gente compra e tem que fazer a manutenção. Carro a gente compra e precisa fazer a manutenção. A gente também. E aí a manutenção não é só estética, tem a manutenção da saúde também. E aí, Má, você já recebeu algum paciente que fez algum procedimento mal indicado ou mal realizado antes de operar? Difícil lembrar assim, né? Eu já tive pacientes, assim, que fizeram cirurgias que ficaram ruins, assim, né? Que não tiveram um bom resultado e aí precisaram refazer com outro profissional. Então, eu tive até uma paciente que ela virou uma amiga e ela fez uma lipo com mini abdômen com um médico e assim, ficou
terrível. E aí isso frustrou muito ela fez uma mastopexia também, deu necrose nas 2 areolas, ela perdeu, teve que fazer com tatuagem e tudo. Uma paciente assim também, então, assim, ela ficou super frustrada. E agora ela refez com outro profissional a cirurgia. Outra coisa, né? Então, assim, às vezes, no caso dela, não foi nem preço, que ela não estava buscando preço. Foi uma... o médico era amigo... Uma infelicidade, né? Amigo da irmã, vou fazer. E aí aconteceu isso. Então, assim, às vezes, acontece. Eu já tive casos de pacientes que procuraram preço, e realmente, porque hoje, assim, a gente tem uma variedade dentro da cirurgia plástica muito grande, né? Então, tem um procedimento cirúrgico que é X com um e é 4X com outro. A mesma coisa. Então, não que o mais barato seja ruim, mas às vezes... E o mais caro seja... Exatamente. Pode acontecer. Mas assim, eu acho que essa questão de você alinhar bem... Eu sempre falo com os meus pacientes, nunca feche com o primeiro médico que você for. Por mais que depois que você vá em 3, você opte pelo primeiro, tudo bem. Mas assim, escute também a opinião de outros médicos. Porque às vezes eles vão te... iluminar, assim, de uma forma que você talvez não tinha olhado com mais cautela para essa outra questão. Eu acho isso importante também, eu falo... E eu sou muito criteriosa em relação a isso. Muitas coisas eu não fiz em mim ainda por conta de pesquisar. E às vezes eu olho e falo, cara, dá para esperar. Por exemplo, uma cirurgia plástica. Tô aí, acabei de completar 40, agora eu já percebi que eu vou ter que focar nisso. Mas eu já tive vontade de fazer antes. E aí, às vezes, eu olhava e falava, não, dá pra esperar mais um pouco, né? Dá pra esperar. Não, eu ainda não achei o profissional. E eu, assim, pesquisei profissionais maravilhosos, antes e depois maravilhosos. Mas o quanto eu pude prorrogar isso, eu prorroguei. Porque eu tenho essa questão de pesquisar. Sobrancelha fio a fio. Quando lançou lá no começo, eu falei, cara, eu quero fazer. Eu acho que é legal, vai ficar bacana, quero fazer. E aí eu percebi que... olhava e falava, não, vou esperar mais um pouquinho. E olha o quanto que a técnica evoluiu. Muito. E eu falo, se eu tivesse feito lá atrás, eu acho que eu teria me arrependido. Eu falo que as belezas agora, elas estão acompanhando tendências, né? Tem uma filha adolescente, tá sempre no TikTok, e aí um dia é Messy Girl, aí no outro dia é Clean Girl, aí no outro dia é Ugly Girl. E eu falo, cara, que monte de tendência de moda e de beleza é esse que a gente não consegue nem acompanhar? E aí eu falo que teve a questão das facetas do dente, que um monte de gente raspou, e hoje a gente tem uma técnica muito mais avançada, que não precisa de raspagem, muito mais natural. Mas em contrapartida disso, tá todo mundo voltando pro dente natural, né? Que diz que o dente natural agora... E dentro da cirurgia plástica a gente tem isso, né? Teve aquela fase da prótese muito grande, que era bonito aquele, né? Aquele colo bem marcado, um volume grande. Hoje em dia os pacientes estão optando por reduzir a prótese. Todo mundo quer um colo mais natural, uma mama mais natural. Então, assim, isso varia muito. E eu falo, gente, não acompanhem tendências. Porque as tendências... principalmente quando é por artistas, influenciadores, porque eles ganham isso. Então, eles conseguem colocar e tirar muito rápido. Fácil. E a gente não. A gente precisa ir lá, deitar numa cama, E eu falo, eles brincam com cirurgia como se isso não fosse nada. Exatamente. Esses dias eu vi umas meninas de 17 anos colocando prótese mamária. Eu falei, cara, 17 anos você nem formou a sua mama, você não sabe se ela vai crescer mais, se ela não vai crescer, se ela... Você não sabe. Eu tive uma paciente de 16 que ela fez prótese de mama e lipoescultura. Olha isso. E eu fiquei, assim, desesperada quando eu cheguei pra atender ela no hospital. Eu falei, meu Deus, muito nova. Mas, assim, foi cultural. A mãe era assim, a tia, a avó. Então, assim... A família toda. Entendeu? O desejo da beleza... A qualquer custo, né? E tá dentro daquele padrão. Quando a gente ouve a Massa Fera, a Maia Massa Fera falar assim, não, porque os ricos gostam de mulher magra, tem que ser magra. E aí eu falo, cara, como as pessoas estão buscando uma beleza que é irracional, que às vezes até fora de... E às vezes nem é o que você gosta, mas você quer fazer pelo outro, né? Pra agradar o outro.
E aí entra nessas questões, assim, cada vez mais cedo. E a internet, ela trouxe essa dificuldade. Antes tinha, obviamente, mas não era tão disseminado. A internet disseminou, né? Tá. E qual seria a paciente ideal, na sua visão? Aquela que realmente aproveita os benefícios de um pós bem feito? Eu acho que hoje a paciente ideal é aquela que entende todo o processo, que está disposta a vivenciar esse processo sem surtar, vamos dizer assim, né? É aquela paciente que confia na gente, no que a gente pede, no que a gente fala, porque tem algumas pacientes que elas ficam meio com o pé atrás, né? Então, assim, o médico fala isso. Então, hoje eu trabalho muito alinhado com cirurgiões que eu atendo para eles, a gente tem uma troca muito boa. Então, eu consigo alinhar com eles o que precisa ser feito com essa paciente. E, às vezes, o paciente não está disposto, né, a seguir aquilo ali. Porque eu vi na internet que se fizer assim, porque fulana de tal usou assim. Então, assim, quando a paciente ela entende que é um processo e que ela está se entregando ali para esses profissionais, eu acho que tudo flui com muito mais facilidade. E fica muito mais agradável pra gente, pro cirurgião e pra própria paciente. Eu falo pro resultado. Gente, isso conta tanto pro resultado. Muito. E o resultado não é só o estético, é o resultado psicológico. Sim. Porque isso altera você. É o que a Mari vem falando. É muito difícil quando você tá bem, andando, funcional, e aí você vai para uma cirurgia plástica para realizar um sonho, e aí você volta, você tá totalmente disfuncional, com muita dor, com muito inchaço. Você olha e fala, meu Deus, eu acho que isso não vai dar certo, não vai ficar bom. Então, você se entregar e se dedicar. Se você escolher os profissionais, confie. Se entrega mesmo de verdade e viva o processo. E aí, diante dessa pergunta, você acha que as mulheres estão começando a entender que não é só fazer a cirurgia? Ou você acha que a gente está longe disso? Olha, eu acho que, assim, falta muita conscientização ainda. Mas eu acho que, falando um pouco da humanização, os cirurgiões hoje têm abordado muito isso nas consultas. E eu acho que isso é muito positivo. Então, hoje a paciente ela já vai para uma consulta sabendo que não é mais como era antigamente. Que as coisas são diferentes, que a recuperação é diferente, que precisa esperar o processo, porque é um processo, não é uma coisa imediata. Mas, assim, a gente ainda vê muitas pacientes que estão muito fechadas nessa questão. E aí se frustram logo no começo, né? E aí acabam falando mal, às vezes, do cirurgião, do profissional, porque acha que o resultado deveria estar ali em um mês com o resultado pronto. E não é o que a gente sabe que acontece, a realidade. Mas eu acho que, assim, da mesma forma que a internet ela vem trazendo pontos negativos em criar um padrão de beleza ideal, que às vezes foge muito da realidade do paciente, hoje ela já oferta muita informação. Então, às vezes, o paciente ele já vem pra gente entendido, né? Do que dá, do que não dá. É claro que a gente tem as exceções ainda, mas eu acho que isso já tá melhorando. Já tá melhorando, né? Eu acho que a internet, ela tem esses dois pontos, assim. Muitas vezes a pessoa, ela vem, bate o pé e fala, não, eu quero isso porque fulano falou que dá. E aí você fala, não dá, a realidade de fulano é diferente da sua. Mas também vem muita gente que fala, olha, eu já entendi que isso daqui talvez não seja possível. Mas você pode me explicar se é ou não possível? Já tem essa paciente com esse nível de conscientização. E eu acho que essas pacientes com esse nível de conscientização são as pacientes que elas já entenderam que para elas o mundo da internet não funciona. Sim. Elas já vêm mais vivendo a realidade delas, né? Assim, olha, eu sou uma mulher que trabalho, tenho filho, tenho tudo para dar conta. Virgínia não é o meu padrão. Admiro, mas não é o meu padrão. Isso é ótimo, porque aí o pós-operatório fica muito mais leve. O nosso trabalho fica mais leve, porque você não precisa estar lidando ali com aquela expectativa da paciente todo dia. A ansiedade, né? A ansiedade da paciente. E acaba que a ansiedade é um fator que dificulta a recuperação, né? Então, se a gente lida com um paciente que ele tá ali buscando um resultado imediato, ele não vai vivenciar o processo. Então, isso dificulta muito o nosso trabalho. E eu falo que a beleza, ela precisa ser construída em equipe. Aí eu volto aqui à questão do multidisciplinar. A gente precisa, às vezes eu falo, gente, as parcerias
não é para uma pegar a cliente da Não. outra. Não, as parcerias são para que a gente traga para esse paciente um resultado muito mais Sim. bonito, né? Ter aquela conscientização de falar assim, olha, aqui eu vou, daqui para frente não sou mais eu. Isso aí. É esse profissional que eu vou te indicar. E o outro profissional também falar, olha, daqui para frente não é mais comigo. Ou então, ó, até esse ponto eu fui, daqui para frente agora você Sim. vai continuar seu tratamento com essa pessoa, né? Para entender que quando você fecha o ciclo, o nome do programa é Beleza por Inteiro, justamente por isso, a beleza ela não tá só num ponto, ela tá no inteiro. Quando você fecha o ciclo, você fica bem por dentro. Sim. E por fora, né? Com certeza. Precisa ter essa parte. Então, as parcerias, a equipe multidisciplinar é muito importante. Então, isso é legal da gente colocar na cabecinha das pessoas. E aí, Mari, eu quero agora, a gente já falou tanto de cirurgia, dessa sua parte profissional, que eu quero agora conhecer a mulher por trás do jaleco. Então, vamos lá. Antes de tudo, quem é você fora do jaleco? Conta aí um pouquinho da... Bom, eu tenho 33 anos. Hoje a minha distração, né, fora o trabalho, é atividade física. Eu sou uma pessoa apaixonada por atividade física, então eu tento até implantar isso nas minhas pacientes um pouco, porque eu acho que hoje é a minha válvula de escape, então adoro fazer. E aí gosto de praia, gosto de ficar em casa, eu sou muito, muito dessa vibe. Como Luana falou, né, eu trabalho aqui no consultório, mas eu também dou aula. Então, isso foi uma descoberta que eu fiz, assim, na minha vida, porque eu jamais me imaginaria dando aula. Então, hoje é uma coisa que eu gosto. A gente estava até falando que a gente lida com muitos desafios, né, na questão de ser professor e tudo, mas é uma coisa que me motiva, que eu gosto de estar passando o meu conhecimento. Então, acho que é basicamente isso. Sou muito família, estou sempre com os meus pais. Então, basicamente, isso aí. Uma menina, gente, uma menina. Nem tanto, né? E aí, conta pra gente assim, por que você escolheu trabalhar com esse pós-operatório? Você teve alguma experiência pessoal que te levou para essa área? Então, na realidade, desde que eu me formei, eu migrei em várias áreas dentro da fisioterapia, né? Quando eu me formei, eu já dava aula de pilates, então eu fiquei uma média aí de uns 5 anos com pilates. Depois me deu não sei o que na cabeça, eu resolvi fazer uma pós em UTI, fui trabalhar em hospital, e assim, fiquei 2 anos em hospital, e foi aquela época que eu falei assim, meu Deus, não é pra mim. E aí, teve algumas situações na minha vida, fui morar em Vitória, e aí tava pretendendo voltar para Guarapari, foi época de 2019, 18, 19. E aí eu falei, cara, eu quero uma coisa nova, quero trazer uma coisa diferente. Eu já gostava muito dessa parte de estética, de cuidado do corpo e tudo. E aí eu comecei a ver sobre essa mudança no tratamento de pós-operatório, que não era aquela coisa maçante mais e tudo. E aí eu conheci a que foi minha primeira mentora, minha primeira professora de cursos, assim, que foi a Marciele Martins, que ela é de Curitiba. E ela, assim, ela é uma fisioterapeuta sensacional, comecei a acompanhar muito ela. E aí eu falei, vou fazer o curso dela. E eu voltei de lá, assim, apaixonada, transformada, porque eu entendi o sentido da reabilitação. Então, assim, de devolver função, porque a fisioterapia é isso, né? A gente trabalha com devolver movimento para o paciente. E na cirurgia, por mais que ela seja estética, o paciente também, ele precisa ser um todo. Então, eu voltei muito, muito satisfeita e comecei a trabalhar com isso. E aí, depois fiz mais alguns cursos da Marciele, fiz da Laiane Barbosa também, que ela é uma fisioterapeuta que trabalha só com pós-operatório, e aí ela é voltada para a cinesioterapia, que são movimentos, então a reabilitação dela é toda baseada em movimento. Então isso é muito legal, porque a gente entende que o paciente operado, ele não tem que ficar imóvel, ele precisa se movimentar. Então essa foi a virada de chave que eu tive assim para minha vida. E aí de lá para cá, graças a Deus, eu tenho conseguido conscientizar
os pacientes cada vez mais. Tenho feito boas parcerias com médicos que também entendem a importância disso. E graças a Deus. Quando a gente fala de mentora, assim, você citou duas, né? Eu falo como é importante a gente aprender com pessoas, né? Você, enquanto professora, eu olho e falo, cara, a gente tem tanto conhecimento, às vezes, para dar, e as pessoas acham assim, não, já sei tudo, a internet já me ensinou tudo. Isso. Não quero, seu lugar é aí. Mas mesmo com esses desafios, eu acho que se a gente conseguir ali formar 1 ou 2 profissionais que vão além do que a gente espera, que supere os mestres, né? A gente já fica feliz. Com certeza, com certeza. Eu falo, gente, vocês que estudam, aproveitem. E eu falo que, assim, é uma busca incessante, né? Eu falo que a gente que é da área da saúde, eu sempre falo isso com os meus alunos, eu falo, a gente nunca pode parar de estudar, porque as coisas novas, elas acontecem o tempo inteiro no mercado. E a gente precisa estar sempre se atualizando. É técnica, tudo. É tecnologia, tudo vem. Por isso que eu falo, a gente até citou aqui o quanto alguns procedimentos lá atrás eram feitos de um jeito e hoje, cara, você olha e você fala, nossa, o resultado é muito mais bonito. Mais harmônico, mais... É isso aí. Olha que legal. É isso aí. De uma simples sobrancelha até mesmo a cirurgia plástica, que é um pouco mais invasivo. E aí hoje, o que significa beleza para você? O que mudou com o tempo e com suas experiências profissionais, assim, daquela Mari lá novinha e hoje, você fala assim, hoje eu olho e falo, beleza... Antigamente, né, eu sempre fui uma pessoa muito ligada a corpo. Então, a gente tinha que beleza era aquele padrão que vende na internet, na televisão. Às vezes, né, uma mama maior, um corpo super malhado e tudo. Então, hoje, como eu convivo com muitas mulheres que têm padrões extremamente diferentes, então eu vejo mulheres que o sonho delas é ter uma barriga chapada e uma cintura fina. Outras que o sonho dela é só não ter uma pochetinha. Então, assim, são corpos completamente diferentes. Então, hoje eu vejo, assim, que beleza é você estar bem com o seu corpo. Você tá, assim... E eu acho que é além de corpo, né? É corpo e mente. Eu acho que isso é mais importante. Então, eu sempre falo sempre com as minhas pacientes isso. Elas até brincam, ai, Mariana, porque você é rata de academia. Eu falo, gente, é o momento que eu, assim... Que minha mente dá uma relaxada. Então, assim, já fui muito de... vou pra academia por causa do corpo. Hoje eu vou pra conversar, pra fazer minha atividade, pra me distrair. Então, eu tento passar isso pra elas também. Que quando elas têm um corpo que agrada, mas que a mente também tá bem, isso... Fecha. Porque assim, eu converso também com algumas pacientes minhas, e quando elas vêm me procurar, eu sempre faço ali aquela análise, uma consulta pré, e eu falo, mas por que você está buscando esse procedimento? Por que você quer realizar esse procedimento? Para entender um pouquinho, e eu consigo muito perceptível ver quando a pessoa está buscando porque ela quer uma melhora para ela, e quando algo dentro da mente dela não está tão... E aí ela está buscando uma válvula de escape. Isso acontece em tudo, gente. Na academia nós temos essas pessoas. Sim, com certeza. No consultório, na cirurgia, as pessoas elas costumam buscar, quando a cabeça não tá boa, ela busca uma válvula de escape. Às vezes em compra, enfim, inúmeras coisas. E eu acho que hoje beleza também, pra mim, eu tenho a mesma opinião, assim, tem que estar bem dentro pra beleza vir pra fora. Exatamente. E aí tudo entra... a beleza hoje é equilíbrio. Pra mim, ela tem que estar equilibrada. Eu penso muito como você. E aí, vamos falar um pouquinho da sua parte empreendedora. Empreender na estética é desafiador, né? Muito. Então, o que mais te inspira? O que mais te testa como mulher empreendedora? Assim, você fala, meu Deus, que difícil essa parte. Ou então, nossa, eu sou motivada porque isso daqui eu acho, assim, que o que mais me inspira hoje... realmente ver a satisfação do resultado que eu proporciono para as minhas pacientes. Então, para mim, quando elas entendem que eu sou parte do resultado, né? Que elas tanto buscam e ver que elas estão felizes com aquilo, que elas criaram em mim uma confiança. Eu costumo brincar com as minhas pacientes que a gente cria um vínculo. Então, assim, grande parte das minhas pacientes se tornam colegas mesmo, próximas. A gente troca rede social e tudo. Então, acho que isso é muito legal. E eu acho que o mais desafiador é a gente tentar
passar mesmo pro paciente, né, que o paciente ele é visto como um cliente, um comprador do seu serviço. Que ele entenda a sua motivação, o seu trabalho. Então, acho que isso é a parte mais desafiadora. A gente falou muito sobre essa questão de preço e de valor, e é exatamente isso. Fazer o paciente entender que ele não está fechando comigo pelo preço, é pelo valor do que eu entrego. Então, eu sempre deixo isso bem claro para os meus pacientes. E eu já até falo, olha, eu vou te mandar meu orçamento, mas você vai achar profissionais mais em conta. Mas olha, eu te ofereço isso, a minha formação é essa, comigo você vai... Então eu tento passar. Mas é desafiador, porque a gente sabe que o mercado, ele é... Tá aberto, né? Tá aberto. Então... o ano passado eu ministrei um curso de massoterapia, né, drenagem, e aí algumas alunas vieram me procurar e falaram, professora, e pós-cirúrgico? Eu falei, vocês não estão preparados para pós-cirúrgico. Não peguem pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico é dor de cabeça, pós-cirúrgico tem expectativa. É diferente de uma massagem relaxante, gente. Uma massagem relaxante, a pessoa ela entra estressada e ela sai relaxada. É isso aí. Um pós-cirúrgico, ela entra estressada e ela não vai sair relaxada porque ela tá com tudo ali acontecendo na cabeça dela, e você tem que entregar um resultado muito bom, porque se você não entregar o resultado, ela vai culpar vocês. Então não peguem essa dor de cabeça. Mas se vocês querem de fato fazer um pós-cirúrgico, invistam nisso. Isso. Procure uma profissional que seja referência. Eu falei de você, porque na época você estava fazendo taping, você estava com curso de taping. Eu tô com a mentoria de taping. E aí eu falei, tenho essa profissional, ela é maravilhosa, entre em contato, sigam nas redes sociais, acompanhem o trabalho, porque se vocês querem realmente se dedicar a isso, se dediquem a isso. Façam muito bem feito, né? Porque é diferente, não é a mesma coisa de uma massagem. E eu acho, o que eu tento passar para os meus alunos também é assim, né, Luana? A nossa área, assim, na saúde é uma gama muito grande, né? Então, assim, eu sempre falo com os meus alunos, eu falo, gente, quando vocês optarem por trabalhar com uma coisa, fiquem naquilo, porque ninguém é bom em tudo. Então, às vezes, vou fazer atendimento domiciliar, vou fazer pós-cirúrgico, vou trabalhar com pilates. Não dá. Você é bom em quê? Então, assim, né? Hoje, a minha demanda é restrita pós-operatório. Então, eu faço pós-operatório de cirurgia plástica, de reparador e pós-parto. É isso que eu trabalho. Então, se eu for tentar abranger muita coisa, eu vou ficar com déficit em alguma coisa. Então, acho isso muito importante também. Você não consegue se atualizar em tudo. Não. É extremamente cansativo. Gente, estudar é cansativo. É extremamente cansativo. Às vezes, a gente faz porque as pessoas dizem que traz dinheiro. E eu falo que nada traz dinheiro, a única coisa que traz dinheiro é muito trabalho e muita evolução. As pessoas falam, traz dinheiro. É um trabalho que você faz, que você não se sente realizada. Eu não gosto de estética de grandes mudanças. Eu não sou a profissional que... Lógico, se você vier me procurar, a gente vai conversar, vou fazer, mas não é o meu perfil. O que eu gosto de trabalhar é com gerenciamento de pele, gerenciamento de envelhecimento. Até mesmo pelo que vocês veem em mim. Eu não tenho grandes mudanças no meu rosto. Eu gosto de estar bem com o meu rosto, mas gosto de aparentar a idade que eu tenho. E tá tudo bem. Então eu gosto ali de procedimentos contínuos, que vão me envelhecer bem, eu vou chegar numa longevidade, hoje a gente tem essa questão da longevidade, né? A gente está envelhecendo muito mais anos, mas também a gente envelhece bem, se a gente pega uma pessoa de 30, Sim. 30 alguns anos atrás era coroa, né? Olha a Mari, gente. Pelo amor de Deus, onde que essa mulher é coroa? Então, assim, 40 antes, a maioria das mulheres já eram avós, já eram vovó consideradas, não, fica em casa quietinha. Então, hoje a gente quer envelhecer bem. E eu falo, envelhecer bem não é fazer grandes transformações. É entender a sua beleza e conservá-la. Então, eu gosto de trabalhar com isso. Então, não, mas boca de 3 ml, rosto com 20 ml. Eu acho que às vezes as pessoas estão até perdendo um pouco a mão, né? Dependendo muito. E às vezes você olha assim para uma pessoa e ela... Às vezes o rosto não condiz com o corpo, não condiz com a idade. E aí a pessoa muda tanto que você fala...
não fica bonito. Você beira o estranho, né? Porque perde um pouco da perde a essência, essência. Né? Eu falo que hoje a gente tem tantos artistas que os filhos nascem e você fala, meu Deus, mas parece com quem? Já é não tanto procedimento. Já não parece com ninguém a criança. E eu sempre falo, deixa os artistas lá, eles trabalham com isso. Sim. Eles precisam da imagem do corpo. Vamos viver nossa vida real aqui. Então, acho assim, a gente tem que estar bem. Não sou contra, tá? Jamais serei contra, mas eu gosto dessa estética. Eu gosto dessa estética de naturalidade, né? A naturalidade, a beleza, porque eu acho que a gente as belezas são plurais. Assim como você falou do corpo das suas amigas, Sim. que cada uma tem um corpo diferente, eu acho que o nosso rosto também tem Sim. que ser diferente. Hoje a gente às vezes abre a internet e a gente fala, é fulana. Não, mas tá tão parecida, né? Porque tá todo mundo igual, Mari. É isso aí. É surreal essa parte. Mas eu acho essa parte de se especializar é bacana. Não que você não vá atender, mas quando você coloca o seu foco ali, a probabilidade de você entregar um trabalho melhor e mais bonito é muito maior. Com certeza. Né? E se você pudesse dar um conselho para as mulheres que sonham em trabalhar com estética na sua área, qual seria? É o que a gente falou, estude. Eu falo que aqui mesmo, né, a gente vê alguns profissionais que estão presos às técnicas antigas. E aí o resultado não é o mesmo. Então, assim, a gente tem as demandas, a gente tem ótimos profissionais aí que dão curso, que fazem mentorias. Então, assim, não tenha preguiça de estudar e não tenha medo de investir. Eu acho que você investir em capacitação, investir em estudar, é muito importante. E aí, já pegando esse gancho, já falo, né, para os profissionais da saúde que querem trabalhar com isso, eu tenho uma mentoria de taping que eu desenvolvi, toda baseada na minha vivência, em tudo que eu vim, né, captando nesses 5 anos de atendimento. Então, eu abranjo lá taping pós-operatório, pós-parto, todo tipo de intercorrência, como precificar, como fazer parceria com médicos. Então, é uma mentoria bem específica, bem completa. E aí, a gente trabalha só com 2 alunos por turma. Então, é uma coisa assim, para tirar dúvida mesmo, para botar a mão na massa, para entender como que aplica. Não é só colar fitinha. Então, acho que é bem legal. Então, assim, invistam em estudar. Acho que essa é mais importante. Um profissional decente. Exatamente. Né? Exatamente. Eu falo, gente, curso R$19,90. Pensa. Não está entregando um profissional à altura, né? Até mesmo na questão da precificação. Porque às vezes hoje a internet trouxe essa ideia também de atender só cliente de luxo, cliente A. E eu falo, cara, tem as outras pessoas, né? A gente não pode... E aí você quer atender um cliente de luxo, um cliente A, com custo de R$19,90... Não bate, nem fecha. Porque cliente A, eles são extremamente exigentes, gente. Cliente que realmente consome luxo. Eles são bem entendidos, né? Então não adianta você falar qualquer coisa, você se portar de qualquer jeito. Tudo conta, né? Tudo conta. Então, se querem atender esses tipos de cliente, precisam realmente investir naquilo que vai trazer para você base, fundamento, autoridade. E aí, Mari, você que estava aí toda ansiosa, a gente já está encerrando. Olha aí que passa rápido. Mas antes de encerrar, a gente tem um quadro aqui que se chama Beleza por Inteiro em 1 minuto. Lembra da Marília Gabriela, que ela fazia uma pergunta e a pessoa respondia? A primeira coisa que veio na cabeça, a gente vai fazer essa. Nossa. Tá? Tipo aquele... Vamos lá, então. Marília Gabriela. Então, vamos lá. Beleza é... Acho que saúde. Um erro que virou acerto. Um erro que virou acerto. Nossa, é difícil esse, hein? Não? Nossa, pula esse. O que ninguém vê, mas faz toda a diferença no pós-operatório. O que ninguém vê, mas faz toda a diferença no pós-operatório? Paciência. A autoestima para você é? Se sentir bem.
Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Um conselho que você daria para si mesma aos 20 anos. Tenha paciência. Gente, paciência. Paciência. Pega, mas é um negócio que a gente precisa, né? Algo que você aprendeu com uma paciente. Algo que eu aprendi com uma paciente. Autoconfiança. O que a estética não mostra, mas transforma? Eu acho que vem de tudo aquilo que a gente falou, o entendimento, a percepção da paciente. Eu acho que não mostra isso. Ela busca uma coisa e o processo faz ela entender que pode ser diferente, sabe? Entender o processo, né? Uma palavra que te define hoje. Determinação. E beleza por inteiro para Mari é? Estar bem, corpo e mente, saúde, acho que é mais importante. Maravilhoso. Essa pergunta aqui que eu coloquei para você, e aí eu pensei assim, algo que eu aprendi com uma paciente, se eu fosse responder essa, é nunca fazer procedimento às vésperas de um evento. Nossa. Ou quando a paciente fala que o marido não sabe. Porque uma vez entrou uma paciente e falou assim, olha, eu quero fazer um botox, um simples botox, Mari. Ela falou, eu quero fazer um botox, mas não pode ficar roxo, porque meu marido não sabe que eu tô aqui. Aí eu falei, olha, pode acontecer, mas em geral não acontece, Mari. Com ela aconteceu. Eu nunca, olha, vou falar pra você, os roxos que eu deixava eram assim, coisas muito pequenas, quase imperceptíveis, porque botox é um procedimento realmente muito tranquilo. Quando dá ruim, mas geralmente é muito tranquilo. E aí, finalizando, Mari, praticamente a última picadinha aqui na lateral do olho, eu peguei um vasinho. Nossa. Aí já coloquei gelo na hora, deixei ela com gelo na salinha de espera. Iridoide, falei, ó, muito gelo, muita compressa de gelo. Isso foi, assim, às vésperas de um feriado, e na semana seguinte a paciente voltou. Até hoje eu ainda duvido se aquilo não foi o marido dela que fez ou se foi eu mesmo. Mas ela voltou roxa, Mari, um roxo preto, daqui até a lateral do rosto. Ela entrou de óculos escuros, chegou na recepção, tirou o óculos, falou, quero falar com a gerente. E ela me descascou. E aí eu falei, nunca mais faço procedimento às vésperas de nenhum evento, porque isso pode acontecer. E quando a paciente recomenda, meu marido não sabe, eu falo, olha, vamos tentar conversar com ele. Melhor coisa, né? Porque, gente, olha, isso foi terrível. E é isso, olha como passou rápido. Foi. Tá vendo? Foi mais leve, né, do que a gente imaginava. E, gente, a gente tá encerrando mais um episódio. Espero que vocês gostem muito. Deixo agora esse momentinho pra Mari falar as redes sociais dela. Então, para quem acompanhou aqui, meu Instagram profissional é o fisio.marivasolé. E aí lá eu trago um pouquinho, né, sobre a minha rotina, sobre os meus atendimentos. Eu atendo em Guarapari e em Vila Velha. Então, em Guarapari eu atendo aqui no Espaço Saúde. Em Vila Velha eu atendo na Clínica Pele Capelli. E aí lá no meu Instagram tem número de contato, tudo certinho, só me mandar uma mensagem lá. Perfeito, mas também vou deixar aqui embaixo todos os links, todos os contatos. Se vocês quiserem continuar acompanhando, a gente está aqui no YouTube, no Spotify e no Instagram, @doutora Luana Lima, doutora por extenso, mas também vou deixar aqui embaixo. E a gente está encerrando mais um capítulo hoje, mais um episódio hoje de Beleza por Inteiro. Espero que vocês tenham gostado disso, espero que vocês tenham esclarecido todas as dúvidas. Se não esclareceu, pode deixar aqui embaixo, chama a Mari para responder. Isso. Pode ir lá no Instagram da Mari, que ela também vai ter todo o prazer de responder a vocês. Com certeza. E eu espero vocês aqui no próximo episódio. Não sei quem será a convidada ainda, mas com certeza vai ser de muito conhecimento, de muita entrega, de muita beleza e de beleza por inteiro. Então, até mais. Beijo pra vocês.